Fala, seus mal diagramados, boa tarde a todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2021, estamos nos encaminhando para o fim deste ano e começando a live desta sexta-feira aqui com um convidado especial, Alisson Leandro Mascaro, professor da Universidade de Direito da USP, um jurista e filósofo Alisson Mascaro, que está lançando um novo livro, e é sobre isso que conversaremos aqui, além de outros temas, né? Que é o Sociologia do Direito, de autoria do Alisson Mascaro. Boa tarde, Alisson. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para mais uma live, a segunda já aqui no canal. Querido Helder, boa tarde, uma alegria muito grande estar com você, com galãs feios, com todas e todos que acompanham este tão importante canal. É uma alegria muito grande pela segunda vez estar aqui com vocês. Legal, Alisson. Alisson, antes de mais nada, né, a gente conversava aqui nos bastidores sobre como o time também do lançamento desse livro tem tudo a ver com o momento que o Brasil passa, com a indicação principalmente, né, e posterior aceitação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E o teu livro, ele aborda exatamente as questões, né, de sociologia do direito, formação dos juristas, mas também formação dos sociólogos, né? Como muitas vezes os dois assuntos não se interligam. E eu queria que você fizesse aí uma breve explicação dessa nova obra e como também ela se aplica ao judiciário brasileiro, aos exemplos que nós estamos vendo nos últimos dias, nos últimos tempos do Brasil, e como também, né, a falta dessa formação do jurista, né, na parte de sociologia e vice-versa também, afeta o nosso cotidiano. Helder, querido, esta obra que está sendo lançada, Sociologia do Direito, o livro Sociologia do Direito, ele deságua duas grandes frentes, duas águas, dois fluxos de reflexão. O primeiro deles é o da própria sociologia. E então, eu diria que para a maioria do público que eventualmente esteja nos acompanhando neste momento, e que não é de juristas, a grande reflexão do livro é sobre a sociedade, a sociologia, os modelos científicos para compreender a sociedade. Porque, efetivamente, para a maioria das pessoas do nosso tempo, nós vivemos num mundo no qual nós não entendemos por que ele é assim. Nós somos compulsoriamente levados a pagar boletos e contas desde a adolescência, juventude, começo da vida adulta, e assim as pessoas vão trabalhando até morrer, e nesse interregno entre nascer, começar a pagar contas e morrer, as pessoas têm ainda várias outras coerções sociais, porque pagar a conta até morrer chama-se exploração, é o nível da economia. 99,9% das pessoas no mundo, na sociedade capitalista, não detém os meios de produção. Então tem que trabalhar, tem que vender força de trabalho, e o trabalho não enriquece o ser humano. O trabalho empobrece o ser humano, porque essa pessoa trabalhará a vida toda e não poderá descansar. Então existe a exploração. E é preciso compreender cientificamente o que é a exploração. As pessoas não falam capitalismo, as pessoas falam a sociedade, ela está errada. Ou então, quando alguém tenta avançar um pouco, mas não chega lá cientificamente, ela diz assim, o sistema está errado, a culpa é do sistema. Ou para falar, então, em termos de sertanejo universitário, que eu sei que o Helder gosta, então o sistema é bruto. Sei que ele não gosta, mas aproveito o ensejo. Portanto, o que estou aqui dizendo é que essa dimensão não alcança a realidade social, não entende o porquê das coisas serem como tais. E mais que isso, além de ser explorada de ponta a ponta da vida, esta pessoa também é dominada. E aí muitos não sabem a diferença entre exploração e dominação. São conceitos sociológicos, são assuntos da sociologia. Nós que não temos os meios de produção, trabalhamos a vida inteira. Além disso, as pessoas são dominadas no que tange a orientação afetiva e sexual, no que tange a divisão de gênero, no que tange a divisão que a sociedade constrói entre o que ela chama por raça. E então,
uma série de elementos vão se somando aqui. A diferença entre quem é de fora do país e imigrou e aquele que é o nacional. Então, a sociedade é composta de exploração, e a exploração é uma só. Ou tem capital ou não tem. Então, há exploração capitalista e as dominações destas variadas sociedades. As dominações são muito variadas, elas têm algum fundo comum em todas as sociedades capitalistas, mas é um bloco só. Então, este elemento decisivo, compreender a sociedade, é o que me levou a escrever este livro de Sociologia do Direito, sendo que a primeira interface dele, a primeira forma de reflexão que ele anuncia, é para todas e todos que não são juristas, somente querem compreender o que é a sociedade. Então, este livro se orienta a você que quer entender melhor como funciona a sociedade. Mas, junto com isso, existem elementos de reflexão sobre o direito. Como a sociedade, de que modo a sociedade se relaciona com o direito. E aí, meu querido Helder, eu vou desmontando estas ideias que imaginam que o direito é a justiça, que o Estado é o bem comum, que todos vivemos num mundo que está certo, só falta ajeitar a máquina já dada às instituições, que amanhã elas darão certo. Então, as pessoas acreditam muito que houve um golpe 2, 3, 5, 17, 23, mas no golpe 53 as instituições, enfim, darão conta do recado. Que as pessoas hoje passam fome, mas isto é a culpa dos corruptos. E o dia que acabarem os corruptos, então a sociedade será melhor e as coisas ainda andarão em outro termo. Então, uma das reflexões específicas do livro é sobre o jurista, que é o direito, quem são os juristas. Por que nós não podemos apostar nesta vida das instituições para transformar o mundo? Porque as instituições são elas que fazem esta sociedade, não elas que permitem a transformação desta sociedade. Então, esta obra serve tanto àquela e àquele que queiram entender o que é a sociedade e também, especificamente, queiram entender estas coisas do nosso tempo. Como é possível que gente que diga que é do direito, da justiça, que julgue imparcialmente, no final das contas, faça exatamente o contrário? Essa gente, inclusive, é gravada, essa gente é por meio de vaza-jato. Todo mundo sabe o que aconteceu, que ninguém aí agiu com imparcialidade e com justiça, e devido a todas essas desgraças e todas essas mazelas do mundo jurídico, então a pessoa diz: bom, eu que fiz todas essas desgraças e todas elas foram reveladas, então eu serei candidato a presidente da República, porque quanto mais desgraça, mais habilitado estou a liderar os desgraçados. Existe também, né, essa história de que há isenção, existe a história de que há isenção política e ideológica, quando na verdade é um senso comum baseado muitas vezes no reacionarismo puro e simples, ou até mesmo numa ignorância convicta dentro do judiciário brasileiro, que deságua em coisas absurdas, como o juiz havendo normalidade em um negro sendo carregado, amarrado na moto de uma polícia militar, e tantos outros exemplos que nós temos diariamente, né? Agora, os casos isolados que chegam à imprensa, os casos isolados não são apenas das polícias, são casos isolados, com muitas aspas, né? Uma ironia, também do judiciário, é diariamente isso, e do Ministério Público, obviamente. E esta dimensão, Helder, as pessoas não percebem que não se deve fazer um discurso moralista que anuncia o seguinte: este é um problema muito grande do nosso ambiente, das pessoas que até são boazinhas, querem transformar o mundo, mas como é o procedimento médio das pessoas quando querem corrigir desigualdades, problemas e dificuldades da sociedade? Elas dizem assim: eu espero que os próximos juízes sejam, então, conscientes, sejam imparciais. Então, estas pessoas descarregam o problema social nas pessoas que estão organizando ou liderando o processo social. Elas não percebem que, muito para além destas mesmas pessoas, é preciso pensar as formas da sociedade, e não simplesmente quem opera a forma. Eu sempre dou um exemplo, Helder, me permito aqui lembrar a vocês que me acompanham, que quando se pega um Fusca e se diz assim: puxa, como eu queria que esse Fusca voasse. Então pega uma pessoa aí que é um motorista, carteira amadora de automóveis, e essa pessoa pega um Fusca
tenta dar 200 por hora num Fusca, numa curva, para ver se voa e não voa. Aí as pessoas dizem, tá vendo, essa pessoa, ela é inábil, ela não é um bom comandante de aeronáutica, porque ela não fez o Fusca voar. Aí vem mais outra pessoa, pega o Fusca e tenta voar e o Fusca não voa. Até o dia em que alguém tenta perceber que a forma do Fusca não é para voar, é para andar sobre a terra, de tal modo que, então, nesse momento, a pergunta não é de quem está pilotando a máquina, mas a que se presta essa máquina. E isso que eu estou dando de exemplo, é um exemplo que eu sei que as pessoas conseguem visualizar muito facilmente, porque quando se diz assim, o Estado tem problema, os políticos são corruptos, e então a gente troca um punhado de políticos corruptos por outros. O Estado só pode entregar para a sociedade a manutenção da sociedade capitalista. E então, se as pessoas quiserem outra sociedade, elas têm que tomar o poder totalmente da sociedade. Elas têm que transformar as estruturas produtivas, econômicas da sociedade e não trocar as figuras do Estado. Por isso que também aqui aproveito este espaço tão qualificado e tão privilegiado de quem acompanha aqui ao Helder e ao Marco nos Galãs Feios, aproveito esse espaço para lembrar a todas e todos que agir na sociedade, pensar sobre a sociedade, não pode ser apenas esgotar sua preocupação e sua ação nas eleições, porque a eleição é a escolha de quem pilota o Fusca, e o Fusca não voa, e nós precisamos efetivamente fazer um alto voo na sociedade, sem reconhecer que existem algumas pessoas que eventualmente pegam um Fusca, aceleram a 200 por hora e batem no paredão. Esse provavelmente é o atual mandatário do país. Ele pegou um Fusca e acelerou para o precipício. Sei também que algumas pessoas são um pouco mais cuidadosas, pisam de modo mais macio no pedal do Fusca. Ficando aí no universo do automobilismo, alguns são o Kyo Katayama, outros são Schumacher, Alonso, Hamilton, Senna, né? Dá para manejar melhor ali a máquina, porém é difícil, né? Mesmo para os craques, às vezes é difícil você chegar em primeiro lugar com um Fusca. Eu sou do tempo do Satoru Nakajima, você lembra, Helder, dele? Sim. Tem uma tendência, né, dos pilotos japoneses não serem tão bons na Fórmula 1, né? E aí fica com esse estigma. Mas de fato, né? De fato é por aí. E nós parecemos que caímos sempre, né? Nessa esparrela de que todos os nossos males serão resolvidos a partir das eleições. E alguns desmontes que são feitos também dentro do país, eles não se resolvem da noite para o dia, e muito menos em 4 anos. 4 anos para um desmonte como o que foi feito de 2016 para cá, é muito pouco para se resolver qualquer problema, e não só isso, né? Nós temos aí problemas seculares dentro da nossa sociedade que, sem uma liberdade de ousar, não serão resolvidos. E não parece que existe essa figura que tem essa liberdade para ousar, porque existem umas amarras aí institucionais e até mesmo das conciliações que se faz que não permitem essas mudanças. Eu vou ler umas perguntas aqui antes, professor, depois o senhor pode complementar ou, se não, responder outras perguntas que o pessoal está enviando para a gente no momento. O Fernando Radon Muscalo fala: boa tarde, professor Alisson. Uma vez escutei a história. O cidadão trabalhou a vida inteira, em sua aposentadoria, quando estava olhando para a praia, em seu descanso, teve um infarto e morreu. É verdade. Pode ser aí uma fanfic, né? Mas não deixa de ser meio parecido com a verdade. Quando a pessoa, de fato, tem o tempo ali dela para descansar, já com uma idade avançada, ela também não dura muito, ou se dura, a vida não é das mais agradáveis. É uma vida que vem ali também cheia de doenças, com problemas financeiros, entre outros problemas que vão sendo acarretados durante a vida. Jefferson Standick, sensacional a visão de capitalismo e sociologia. Tim Storer, maravilhosa live com o genial Mascaro. Ele fala aqui em alemão, eu não vou. Trabalhadores e todo mundo unidos. Boa. Aqui, então tá lido pelo Alisson, que estava, né? Você estava num evento na Alemanha mesmo, ou era virtual, Alisson, recentemente? Foi virtual por conta da pandemia. Tá certo. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Aline Nobile, queria ser capaz de ser orientanda do Alisson no mestrado. Olha só.
Fernando, nosso amigo Fernando, grande lançamento do grande Alisson Leandro Mascaro, parabéns, mano, valeu, Abraço, valeu, Fernandão, Fernando, muito querido. obrigado. Bruna de Pietro se tornou membro, José Maurício aqui também mandou um superchat, e o coach de esquerda aqui, vou ler o último superchat antes da gente continuar a conversa. Como lidar com o derrotismo? Esse derrotismo nos deixa indefesos contra o fundamentalismo religioso. Se não existe verdade, a religião a tem. O axioma não há um mundo, mas há verdades, ainda é possível? Deixo aí a resposta para o professor Alisson Leandro Mascaro, pegando a deixa aí no superchat do coach de esquerda. Fico até feliz de ver que há um coach de esquerda. Enfim, de regra, é o contrário. Bom, eu quero aproveitar essa noção do primeiro das reflexões de alguém que disse que trabalha até morrer, e essa é a verdade do capitalismo, para pensar a partir aí do nosso estimado coach de esquerda, que é uma figura que já estou até feliz de saber que ela existe. Eu quero aqui tratar desta dimensão sobre a mobilização dos afetos de todas e todos nós, das massas, para a transformação social. Efetivamente, a grande dimensão que o capitalismo tem para a manutenção da exploração e da sua reprodução é o fato de que o capitalismo quase sempre, eu não vou dizer sempre, quase sempre, daqui a pouco eu explico o que falta nesta dimensão, mas quase sempre o capitalismo opera no nível constitutivo da vontade das pessoas. Vou aqui falar de um conceito teórico, filosófico e sociológico mais difícil, mas você vai me acompanhar e vai entender o que estou aqui dizendo. Algo que se põe para cada um ou cada uma de nós, em termos de positividade, é algo que foi constituído em nós em positivo, ou seja, foi posto para que nós nos mobilizássemos em favor daquilo. O contrário desta positividade seria a repressão, a negatividade. Então, a negatividade trabalharia com uma dimensão, a repressão trabalha com uma dimensão de bloquear algo que está em nós. Então, ela faz exatamente uma contenção. A positividade, a constituição da nossa subjetividade psíquica, psicanalítica, social, ela opera no positivo. Então, nós poderíamos dizer de dois modos o mesmo objetivo. Nós poderíamos dizer assim: seja um cidadão honesto. Eu poderia dizer: não mate, não roube. O não roube, não mate, opera no repressivo, opera no negativo. Ou seja um cidadão de bem, que o papai vai gostar de você, a mamãe vai te achar o melhor menino do mundo. É a mesma coisa, no final das contas. É não roubar e não matar, ou seja, respeitar a propriedade privada do capitalista, porque no último é disso que se trata. E então, esta pessoa, ao invés de ser reprimida, ela é constituída em positivo, e não apenas no negativo, para este horizonte. Então, o que o capitalismo faz, eu vou aqui falar uma breve introdução a esta reflexão, que desenvolvo, inclusive, no Sociologia do Direito e tantos outros livros meus. O que o capitalismo faz é a criação do desejo em todas e todos nós. Então, as pessoas, efetivamente, se põem a criar desejos. A sociedade faz isso. Isto é a propaganda, isto é a publicidade, isto é o marketing. Então, a pessoa nunca imaginou na vida, 50 anos atrás, que haveria um produto chamado telefone celular. 50 anos depois, quando alguém diz: o seu telefone é Android, e o outro fala: nossa, que coisa ridícula, porque o meu é iPhone. Então, observemos nós que ninguém nasceu com a necessidade material do Android ou do iPhone. No entanto, socialmente se cria um desejo, e as pessoas passam a desejar coisas como tais. Ou então a pessoa vai dizer: eu peso tanto, e no entanto o peso ideal é o peso da magreza extrema, a pessoa bota um dedo na garganta e sai vomitando. Pois bem, por que nós temos estas dimensões? Porque a sociedade capitalista cria desejo em nós. Claro, este desejo nunca é satisfeito, porque a sociedade capitalista é exatamente aquela que faz com que 0,1% da humanidade detenha um capital e o resto não detenha. De tal modo que todos os 99% restantes, mais esse 0,1 também, os 100% das pessoas, elas são bombardeadas para terem desejo. Em via de regra, o desejo é consumo.
Alguém vai dizer, mas não é bem um consumo quando eu quero ser magra ou magro. É sim, é o consumo do remédio, é o consumo do serviço, da cirurgia plástica e outras coisas mais, é consumo, no final das contas. Então as pessoas se orientam para consumir, só que a maioria não tem para consumir. Então a sociedade é disfuncional, ela é contraditória, porque ela é bombardeada para que as pessoas desejem o capital e as pessoas não têm o capital. Por isso que entra em cena, junto com isso, a repressão. Se você não tem e tomar o capital do outro, será preso. Aí o direito tem um papel decisivo nessa análise, porque, inclusive, alguém que nada tem e toma do outro, esse aqui comete um crime. Portanto, é um tipo penal que ele vai aqui cometer nos seus atos cotidianos. O que estou dizendo é que, via de regra, o capitalismo opera no negativo, mas principalmente no positivo. Agora, eu vou pegar aí esta pergunta que me foi feita pelo nosso coach de esquerda. E a esquerda, ela não é muito derrotista? Observem que quando a esquerda ela se põe a simplesmente anunciar as mazelas do capitalismo, ela está efetivamente dizendo às pessoas quais são as contradições da sociedade. E enquanto faz isto, efetivamente, o espaço da esquerda quase que opera numa negação da positividade do capital. O capital só cria desejos. Aí vem a esquerda e diz, nossa, que desejo absurdo. Por que você precisa de consumo para viver? Você poderia viver muito bem pescando e caçando, sei lá o quê. E então as pessoas começam a desmerecer esta máquina do desejo do capital. Pois bem, eu vou aproveitar esse espaço, querido Helder, para dizer a todas e todos que aqui acompanham esta minha reflexão, que nós devemos ser capazes de mobilizar energias, afetos e desejos de transformação do mundo e de esperança para a maioria da classe trabalhadora da humanidade. Então, não é apenas um discurso de negação, mas é um discurso propositivo, constitutivo de um horizonte que deve ser nosso. Quando nós começamos a efetivamente anunciar, pensar, estudar, mobilizar desejos para que nós vivamos numa sociedade cujo modo de produção não seja mais da exploração, nós temos que ser capazes de ter na nossa retina, no nosso horizonte mental de visualização de mundo e poder passar para os outros questões como estas. Se o mundo se libertar da forma mercadoria, então nós não precisaremos vender força de trabalho para a vida inteira trabalhar e ao final das contas pagar o remédio da sua doença na beira da morte, como foi a pergunta do estimado Fernando, que disse aqui sobre as pessoas que trabalham até morrer. Pois bem, então o que estou anunciando é o fato de que nós precisamos mobilizar em quem está na vida vivida da sociedade desejos como estes de compartilhar, de imaginar que se a riqueza for de todas e todos, isto é um benefício e não simplesmente pagar um plano de saúde. Imaginem vocês se os serviços médicos, hospitalares, de saúde fossem controlados por todas e todos, de tal modo que eles pudessem ser bons ou ótimos para todas e todos. E nenhum de nós precisássemos ficar cuidando de carteirinha de plano de saúde privado ou do boleto do mês. Olhem o estoque de energia que a gente liberaria de assuntos e preocupações como estas. A pessoa ficará velha. Eu tenho um familiar mais velho e esta pessoa não tem um atendimento do plano privado, não cobriu a internação, não cobriu a cirurgia. Aí vem procurar o advogado para ver se o advogado entra com uma liminar no mesmo dia, porque se não operar vai morrer. Então observem quanta energia desgraçada da vida nós gastamos por coisas como estas. E mais, isso também é uma máquina do capital. Quanta gente tem que viver uma vida batendo carimbo, dizendo não autorizo o procedimento, não autorizo a internação, não autorizo a cirurgia, porque o capitalista, que é o dono desse plano privado de saúde, ele simplesmente quer lucro. E como é que ele quer lucro? Ele manda colocar na cabeça, ou seja, a testa do plano de saúde, um CEO que fala assim, você tem 3 anos para lucrar não sei quantos milhões ou bilhões de reais, e se você lucrar isto, 10% são seus. De tal modo que o CEO corta cirurgias, corta procedimentos, manda falar não para quase todas as coisas, e a trabalhadora e o trabalhador lá na ponta
que não sabem nem quem é o CEO, não sabem nem quem são os acionistas da empresa para a qual eles trabalham e são explorados, só ficam batendo um carimbo em negativo, dizendo não, não, não e não. Agora, imaginem se toda a saúde fosse de todas e todos, o que não libera de energia de um punhado de gente que até hoje na vida só tem que bater carimbo para falar não para os outros e preencher um Excel dizendo não, não, não e não, o quanto de gente poderia ser artista, pintor, escultor, músico, poeta e etc e tal, alguém vai dizer, mas eu não sou capaz de ser nada disso. Então ele vai fazer massagem tântrica, alguma coisa da vida dele que ele possa ser bom nessa coisa, vai tocar bongô, porque parece que as pessoas, inclusive, que tocam bongô, não precisam de muita habilidade para tanto, talvez seja menos difícil que guitarra. Então, o que eu estou dizendo aqui... Tocar o ukulele, que não serve para nada, mas tudo bem, né? Desculpa, Helder, eu não ouvi o que você falou. Não, era só um deboche aqui sobre o instrumento ukulele, que não serve para nenhum gênero específico de música, mas tudo bem. Eu me sinto velho, porque eu até desconheço que instrumento seja esse, mas eu até vou evitar perguntar. Parece um cavaquinho havaiano, sabe? Tá certo. Então, mas também eu não vou querer ter mais detalhes, porque vai que é uma pegadinha. Bom, muito bem. Eu fiz o prefácio do livro do Helder e do Marco, então eu sou um padrinho dos dois aí do livro que eles lançaram esse ano. Eles não vão fazer essas pegadinhas comigo aí de ficar falando palavras que eu não conheço. Bom, outro dia a pessoa me falou de desenhos japoneses e tudo mais, eu não sabia nem o que responder sobre isso, então fiquei meio perdido. Pois bem, então, esta dimensão, quando nós dizemos para as pessoas, olha, a sua vida seria muito melhor se você não se ocupasse de uma vida capitalista, de ser explorado e ter que pagar as contas. Olha quanto tempo libera para as pessoas poderem fazer o que quiserem na vida. Porque, efetivamente, nós temos uma dimensão social na qual é a desgraça que nos impede de ter cultura, enriquecimento vital, enriquecimento, eu diria, das condições educacionais, porque nós teríamos dimensão de poder dar acesso ao conhecimento para as massas do mundo. Efetivamente, Helder, o que estou fazendo aqui com você e com todas e todos hoje é poder falar e refletir sobre assuntos de alta monta, de elevada envergadura, e eventualmente a maioria da sociedade poderia acompanhar essas questões sobre a sociedade, sobre a política, sobre as instituições, só que as pessoas são postas muito jovenzinhas numa máquina de moer gente. E esta máquina faz com que na escola a vida dessa pessoa seja muito, eu diria, pobre culturalmente. A pessoa vai para a escola para brigar com os colegas, enfim, para quaisquer outras razões. Nem é bonito, inclusive, para muita gente na sociedade parecer inteligente na escola, porque parece até uma pessoa afetada, uma pessoa deslocada do ambiente. Legal é dar um soco na cara de alguém e eventualmente sair por herói da sala. Enfim, isso não é só no Brasil. Vejam aí esses filmes de ensino médio dos Estados Unidos, o que representa este horizonte quando alguém dá um soco na cara do outro e coisas assim. Portanto, a cultura já não é prestigiada, em primeiro lugar. 2, ainda que alguém pudesse querer ter conhecimento, educação, cultura, a máquina da vida é tão desgraçada que a pessoa não tem tempo para isso. E não adianta dizer que ela vai pegar um livro, e este livro é muito avançado, e então ela terá uma iluminação. Porque muitas vezes a pessoa não conhece os termos do livro, não tem traquejo de ler, porque para ler um livro também é preciso um mínimo traquejo, uma mínima experiência. Começar pelo sumário, ler a orelha, ler o prefácio do Alisson Mascaro no livro do Helder, então vai comendo pelas bordas, aí uma hora chega lá no principal. Olha lá o livro aí de que eu fui padrinho escrevendo prefácio junto com o Eduardo Moreira, não foi isso, Helder? Exatamente, são 2 prefácios, um seu e um do Eduardo Moreira, e está aqui também o novo livro do Alisson, Sociologia do Direito. O meu é azul escuro, do Helder é azul claro, e estamos aí todos no azul. Bem, então eu gostaria de poder falar para as pessoas, e que nós todas e todos pudéssemos falar, de um horizonte de desejo, de esperança. Que será a vida de alguém que diz assim: eu vou trabalhar no que eu posso para contribuir para a sociedade e faço isso com muito gosto, e se todas as pessoas do mundo fizerem isso com gosto, a sociedade será melhor. Eu vou falar mais algumas questões para vocês entenderem o que estou aqui anunciando. Como nós não devemos apenas falar não para o capitalismo, e sim para o socialismo.
Hoje, no capitalismo, mais ou menos, vocês vão dizer, não é bem assim, e eu sou o primeiro a dizer que não é totalmente assim, mas é mais ou menos assim. Uma pessoa que é pobre, se quer trabalhar na área da saúde, com muito esforço, 1 em 10 consegue entrar na faculdade de medicina, 9 em 10 não entram, e então serão enfermeiros, enfermeiras, profissionais de várias áreas valorosíssimas da saúde. E aí, alguém da elite, imagine aí um playboy médio qualquer, a pessoa nem se esforçou, nem foi um aluno brilhante no ensino médio, mas o pai e a mãe ficam sabendo que uma faculdade de medicina, não sei aonde aí no Brasil, cobra 15 mil reais de mensalidade, e o pai é riquíssimo, é um capitalista, paga para o filho, e o filho se torna médico graças a 15 mil reais por mês em uma faculdade dessas da vida. E alguém pobre, muito habilitado e com potencial para a área da saúde, esta pessoa não consegue ser médica. Então, observem que a sociedade capitalista é uma sociedade de classes. Inclusive, os trabalhos são divididos em classes sociais, classes econômicas, de tal modo que o trabalho do rico se remunera conforme o círculo fechado da riqueza. O trabalho do pobre se remunera com uma pobreza. Por isso, quase sempre, sei dizer que sempre uma pessoa fala que ela conhece um caso diferente, mas eu estou dizendo, em maioria das vezes, uma enfermeira ganha menos que uma médica. Isto é uma tradição das sociedades capitalistas. Pois bem, o dia do socialismo, as pessoas serão todas que cuidarem da área da saúde, médicas e enfermeiras. O que eu estou dizendo é que nós vamos conseguir abolir algumas distinções de trabalho, que são, no fundo, distinções de classe, como estas do tipo, eu sou médico, eu olho por cima 40 pacientes e faço assim e digo, olha, troca o seu remédio. A enfermeira ou enfermeiro é que cuidam de você para ver se você chora, se você tem dor e trocam o seu soro. Pois bem, estas duas profissões poderiam ser intercambiáveis, só que aí o médico diz que perde a nobreza da medicina. E alguém vai dizer que a enfermeira fará alguma coisa para a qual ela não está habilitada. E então, se a enfermeira for habilitada para médico e o médico não tiver que fazer uma vida só para acumular, uma vida produtivista, ele puder ter interface com as pessoas, nós poderíamos transformar todos os profissionais da saúde na prática em médicos e médicas, com outra dimensão da medicina, com outra dimensão social. Daí que vem essas figuras como o médico da família, a pessoa que cuida de uma família inteira, escuta a pessoa, de tal modo que todos e todas nós seríamos, no final das contas, múltiplos nas nossas capacidades. Helder, eu posso dizer da minha experiência como advogado, como professor da Faculdade de Direito da USP, que boa parte de clientes que vêm à advocacia precisam, no final das contas, de psicólogo, estão oprimidos, têm um problema na vida, às vezes tem um problema jurídico concreto. Mas esse problema não é tanto o jurídico da questão. Esse problema é um problema existencial, social. A vida está mal estruturada, mal diagramada, como diz o Helder, etc. e tal, de tal modo que, em algum momento da vida, nós precisaríamos que todos e todas fôssemos assistentes sociais. Junto com isto, juristas, no sentido não da instituição do direito, mas resolver questões. Precisaríamos que todos fossem despachantes, era uma figura antiga da sociedade, porque alguém não sabe fazer alguma coisa e o outro tem que ajudar. Agora, uma sociedade que não é feita para a acumulação, nem é feita para a forma mercadoria, esta sociedade se permitiria fazer com que as pessoas desenvolvessem habilidades que olhassem para o próximo, o interesse, a necessidade do próximo. No capitalismo é o contrário. Quanto recebe um despachante? X. Quanto recebe o advogado? 3x. Então, eu serei advogado, porque não importa o que eu faça, desde que eu receba 3 vezes mais. Quanto recebe alguém? Y. E o outro? 5y. Farei o 5y. De tal modo que a sociedade quer sempre que as profissões sejam aquelas profissões, se orienta sempre para profissões que sejam da remuneração. Então, quero aqui falar a todas e todos. Comecemos a anunciar para as pessoas o desejo da transformação social, porque o mundo ficará melhor. Se nós tivermos esta capacidade, nós efetivamente faremos com que a vida da sociedade seja melhor e então vamos começar a bombardear esse desejo, porque hoje que o mundo está em mais um momento de crise, em mais um momento de desgraça, é chegado o tempo de fazermos com que as pessoas possam sonhar em gozar com outra sociedade. Professor, antes da próxima pergunta, eu vou ler alguns chats e superchats aqui dos nossos membros, dos nossos seguidores.
O Rômulo Reis, desempregado de alta performance, disse que conheceu a obra do Mascaro ao escrever o TCC, A Divina Comédia do Direito Burguês. Desde então, recomendo a todos os estudantes de direito que conheço. Quanto mais pessoas lerem Mascaro, menos moros e dallagnol a nos infernizar. Obrigado, Romulo. Muito obrigado. Fico até emocionado com esta reflexão. Muito obrigado. Está aqui o nosso querido Rômulo, aqui, desempregado de alta performance, porque ele está ali utilizando também o termo que o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele se autoclassifica como jornalista de alta performance. Né? O jornalista Oswaldo Eustáquio faz parte do gabinete do ódio bolsonarista. Fabrício Martins, o status quo não permite que médicos sejam tratados como pessoas normais, a ponto de um amigo meu achar absurdo o médico andar de bicicleta em Cuba. Inclusive, a questão dos médicos, nós vimos aí escancarada durante a pandemia e durante a CPI da saúde. Vimos ali que também existe uma questão que vem da classe social, que a maior parte dos médicos acabam se originando, mas também de uma formação altamente elitista do médico no Brasil, não posso falar pelos outros países, mas no Brasil é altamente elitista. E nós vimos durante a CPI exatamente isso. Nós vimos ali naquelas denúncias da CPI esse ponto. E quando o Alisson fala sobre a formação também do médico, sobre como o médico poderia se portar, como seria ali um ambiente mais democrático, né, dentro de um hospital, um ambiente mais equilibrado dentro de um hospital, com a enfermeira sendo mais valorizada, tem uma questão das castas, né, profissionais, e também uma questão da formação. A mesma crítica que se faz no livro sobre juristas que simplesmente ignoram a sociologia, muitas vezes sociologia é visto como algo de esquerda, e ali você levanta um ponto, até baseado em outros autores, que na verdade é o oposto. A sociologia tem vários expoentes que são liberais, que são de direita, alguns com flertes com o fascismo. Na formação de médico, também faltaria a sociologia como uma parte importante dessa formação, para muito além desse utilitarismo que é a formação de medicina no Brasil? Sim, Helder, penso que a crítica que se possa fazer para instituições políticas como o direito e outras dessas instituições tem que ser estendida para todas as profissões do capitalismo. A medicina é uma dessas profissões que se pauta fundamentalmente por uma espécie de procedimento de remuneração e de status como sendo sua marca característica. Várias outras profissões são assim também. Nós temos uma dimensão de classe, de status nessas profissões. De tal modo que nós não conseguimos resolver o problema social nesta forma de status profissional e de remuneração do capital, porque para estas profissões não importa tratar desde a base. O que importa é que haja doentes e os doentes possam ser curados se pagarem muito. Então, observem que é um sistema muito distinto de um sonho possível socialista de que nós cuidemos de base para que as pessoas não fiquem doentes. Então, medicina da família, medicina comunitária, mas quantas e quantos aceitam isso numa sociedade como a brasileira, que é toda intermediada pelo capital? Os médicos lideraram, anos atrás, um processo de combate à medicina da família. Foi um processo aqui absurdo, que resultou, inclusive, na expulsão de médicos cubanos do Brasil. Por isso, eu tenho uma insistência a mais. Não adianta brigar apenas por dentro de cada profissão, porque todas as profissões estão amarradas na ideologia do capital. Então, se uma profissão melhora um pouco, vem outra e combate esta. Então, são trazidos médicos cubanos para o Brasil. Resultado, a imprensa fala contra. Então, é todo um complexo aqui, um jogo fechado, do qual não se escapa. Esta, efetivamente, é uma dificuldade que nos revela o nível da ideologia e é preciso fazer, então, um combate ideológico, uma luta ideológica. Sem isso, nós não resolvemos
a nossa situação social e não adianta ficar tentando resolver uma profissão se a vida inteira, a sociedade inteira é estruturada no capital. E a verdadeira doutrinação ideológica que eles tanto acusam a esquerda de fazer, ela é realizada pelo capital e pelo liberalismo. Você liga a Globo e está ali um comentarista de economia defendendo as pautas neoliberais do Paulo Guedes. Você coloca numa rádio, é a mesma coisa. Você lê uma coluna de jornal, é a mesma coisa. A doutrinação ideológica, na verdade, ela existe, mas não da forma como a direita acusa. É exatamente o contrário. A doutrinação ideológica no Brasil é feita pela direita, pelos neoliberais, que sempre vão fazer o mesmo discurso, dependendo da pauta, eles vão fazer o mesmo discurso independente do veículo. Foi assim com as reformas. A gente pega ali o índice, né, de apoio às reformas trabalhistas, reformas da Previdência. O espaço para opiniões contrárias, tem um levantamento sobre isso, mas agora não consigo pegar, era em torno de 80% a 90% a favor e 10% a 20% contra, dentro dos veículos de comunicação. Essa é a verdadeira doutrinação ideológica, né? E daí, Helder, tudo isto remete para um ponto decisivo. Nós somos bombardeados profissionalmente pelo capitalismo, pelos aparelhos ideológicos. Então, há um maquinário que faz com que nós venhamos a nascer, vivamos a vida inteira e morramos na máquina do capital ideologicamente. Esta máquina são os aparelhos de comunicação de massa, então é rádio, televisão, internet, rede social e tantas outras instituições das comunicações de massa, mas também é a escola, também é a família, também é a religião, de tal modo que em todo esse contexto dos aparelhos ideológicos, Althusser sempre falou sobre isso, e é fundamental que nós compreendamos, em todo esse contexto falta pouco, nós não temos, sobra pouco para podermos escapar deste horizonte do capital. Eu insisto muito com a ideia de que nós devamos construir espaços que são quase aqui de luta heróica para ver se nós abrimos a cabeça do povo. Porque, efetivamente, quando o povo perde a esperança, quando o sofrimento, a doença, a dor, a morte, a pandemia, o desemprego chegam na vida de alguém, este alguém que poderia, inclusive, tentar compreender cientificamente a sua dor, esta pessoa, no entanto, se socorre daquilo que está mais perto. E, eventualmente, quem está mais perto diz assim: você é desempregado porque não colocou o seu currículo na Cato. Ou então, você não tem currículo no LinkedIn. E não é isto a causa da desgraça social e da pobreza, porque tem algumas pessoas que nunca trabalharam e têm milhões e bilhões. Então, o problema não é colocar o currículo numa plataforma, o problema é a sociedade que acumula capital nas mãos de 0,1% e faz com que 99,9% das pessoas tenham que colocar currículo na plataforma de networking. Então, o que estou dizendo aqui é que as pessoas, sempre quando tem algum problema, elas se resvalam por coisas como estas. Ah, eu trabalharei de manhã, tarde e à noite, serei guerreiro 2.0 e então eu chegarei a ter meu dinheiro. Ou então, é preciso malhar desde manhã, porque então chegarei ao resultado, no pain, no gain, e coisas assim. Quando as pessoas não estão entendendo que o contexto social não funciona neste perfil ou nesta dimensão. E então, quando a pessoa perde um ente querido, vem uma pandemia ou algo assim, é a religião que a socorre. E a religião vai dizer que ele é pobre, que ele perdeu o ente querido, porque Deus quis. Então, observemos nós como nós somos estruturados com uma série de estágios. Eu chamo isso de fatalismo de resultado na sociedade brasileira. É isso. E não só na sociedade brasileira, a sociedade capitalista, de modo geral, ela é assim. Então, ela está toda amarrada, ela está estacada, para que se uma pessoa, eventualmente, ela não tenha tanta crença de que existe um Deus que fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, fez o Adão do barro, a Eva da costela do Adão, ele desconfia que não existiu a Arca do Noé e outras coisas mais. Pois bem, se ele não concordar com isto, ele fala, puxa vida, eu sou agnóstico, eu sou ateu, mas ele concorda com a meritocracia, ele concorda com a mão invisível do mercado, ele concorda com invenções do momento, como foi moda uns anos atrás,
o chamado tripé macroeconômico. Então, não pode expandir o crédito, não pode fazer isto, aquilo. Vejam, em certas ocasiões é melhor acreditar em Deus, então, do que acreditar no tripé macroeconômico, na mão invisível do Adam Smith, ou coisas mais. Então, também há uma dimensão de que se alguém perde uma estaca, tem mais 10 que amarram a vida dela. Então, nós não conseguimos um espaço de libertação a partir daí. Eu falo, Helder, dos universitários. Muita gente na universidade vai para as ciências humanas, a filosofia, a sociologia, o direito. Para fazer o quê? Para, no final das contas, fazer o mesmo, apenas com um modo pedante. Então, a pessoa diz assim, eu defendo que o contrato social existe, por causa disso, quem é pobre respeite o capital do rico. Para falar isto, podia ser um ignorante dizendo que ele é um empreendedor 2.0, dá na mesma, no final das contas. Se ele leu 50 livros ou livro nenhum, então dá na mesma circunstância, que é a estruturação de uma sociedade toda ela pautada pela dinâmica da defesa do capital do capitalista e a desgraça para os demais da sociedade. Então, é preciso um choque, só que este choque precisa ser também um apontar de esperança, dizer para as pessoas, não queremos apenas um negativo do capitalismo. Eu entendo, eu sei que muita gente fala assim, eu sou anticapitalista, eu quero lutar pelo pós-capitalismo. Eu entendo que tem gente que tem medo de falar em socialismo. Medo porque não pega bem, no seu ambiente das redes sociais não é legal, a pessoa, tem muita gente que não gosta de socialismo ou algo assim. Então a pessoa inventa um eufemismo, inventa uma modinha de dizer eu luto pelo pós-capitalismo, qualquer coisa neste nível, eu sou anticapitalista ou algo assim. Pois bem, só nesse nível nós não aglutinamos o povo conosco, porque o povo não luta contra alguma coisa, o povo luta a favor de outra. Então, observem, tanto quanto nós estamos vivendo um tempo agora de extrema-direita, é uma plataforma comum nossa nos chamarmos antifascistas. E é fundamental que assim sejamos, antifascistas. Só que ainda conseguiremos aglutinar mais na sociedade quando, além de sermos anti alguma coisa, formos a favor, pró outra coisa. E neste momento, então, é preciso pautar, é preciso liderar o processo social para dizermos nós que o fascismo não acaba quando nós damos o soco na cara de alguém. Eu sei que muita gente tem esse orgulho, eu diria aqui, inclusive, esse arroubo de dizer, se eu encontrar um fascista na minha frente, eu dou um soco na cara dele. Pois bem, o fascismo não é culpa de um fascista só. Não estou eximindo que alguém acorde de manhã e resolva ser fascista, coitado dele. Mas estou dizendo é que o capitalismo é uma máquina que faz com que todas as vezes que o povo se mobilize, que o povo ganhe poder, o capital destruirá o poder das massas. E a destruição, sem peia, sem nenhum limite, ela é fascista. Então, para ser antifascista, é preciso ser socialista. Porque só chegar e dizer, eu dei um soco na cara de um fascista, daqui a pouco o fascismo toma os drones. E aí, que faz alguém dando soco num fascista, porque vem um drone e destrói todo aquele grupo dos antifascistas. Então, a gente precisa, na verdade, transformar as estruturas da sociedade, transformar o modo de produção, de tal modo que a gente não fique apenas no discurso defensivo. Eu não sou contra o discurso defensivo. Eu sei que muita gente põe a bandeirinha antifascista e isso, inclusive, juntou muita gente, aproximou muita gente. Mas agora é preciso o passo 2. Qual é o passo 2? Além de ser anti alguma coisa, você é a favor de outra coisa ou você só tem por objetivo perseguir o outro e viver, portanto, contra o outro? Porque observem, muita gente, inclusive, na própria estruturação da sexualidade, muita gente de extrema-direita ou de direita vive a vida para fiscalizar, eu poderia falar em termos melhores, mas fiscalizar o comportamento sexual dos outros. Enfim, e então as pessoas estão vivendo no negativo. Ao invés de viverem sua vida para gozar do jeito que quisessem, estão fiscalizando, eventualmente, atividades sexuais alheias para dizer que elas não são morais, religiosas, Jesus não faria isso, e etc. e tal. Portanto, nós precisamos ter positividade. Esta positividade envolve, neste momento, em que o capitalismo está profundamente em crise, atravessado estruturalmente pelas contradições, envolve poder falar do socialismo de peito cheio, com alegria e orgulho, dizendo: comecemos uma caminhada para que um dia a humanidade possa transformar o capitalismo. Um dia não haja mais boletos. Alguém vai dizer, então ninguém vai trabalhar? Não. Um dia em que nós trabalhemos, todas e todos, pelo gosto do trabalho. E isto nós temos. Tem coisas que nós fazemos que são gostosas.
Tenho certeza que o Helder, só por estar aqui comandando o programa e estando aqui nessa dimensão jornalística, é gostoso para ele fazer isso. Nós temos 1000 coisas para as quais nós gostamos. Horrível seria alguém ficar dentro de casa, vegetando dos 16 anos de idade até os 70, dizendo, eu tenho preguiça de trabalhar. É insuportável. Nós temos potenciais, só que o nosso potencial deveria ser desenvolvido para o que temos mesmo de potenciais. Tem gente que não aguenta ver sangue na frente, não pode ser médica, enfermeira, essa pessoa. Mas tem gente que tem habilidade para não sei quantas outras coisas e, portanto, nós devemos fazer uma sociedade que permita que nós venhamos a crescer os nossos potenciais. É isto que eu digo que é a orientação para uma vida boa, que o capitalismo não dá, e é o socialismo a bandeira que devemos agitar para que um dia nós cheguemos lá. Professor, vou ler mais uns superchats aqui, o pessoal também está mandando bastante mensagem. O Antônio Moreira fala, boa tarde, estou emocionado com tanta capacidade intelectual, tanto é que tenho 48 anos e quero me tornar advogado por causa do professor e também comungo das ideias do professor. Antônio, muito legal, obrigado pelo superchat, muito bacana mesmo, que a gente gosta de ver esse tipo de testemunho, sabe, porque as pessoas muitas vezes estão ali esperando mesmo, né? Às vezes uma influência para tomar um passo, porque às vezes é exatamente isso que o Alisson acabou de falar. Às vezes essa é a caminhada que o Antônio tem que tomar. É o que ele vai fazer com gosto. É o que ele finalmente vai se encontrar. Com 48, não importa, mas o importante é que talvez ele se encontre a partir daí. Antônio, valeu, muito obrigado e sorte aí, cara. Paulo Ricardo Paes. Tenho problemas com o socialismo, porque traça limites à evolução, mas é bem mais justo que o capitalismo. O welfare state, com a regulação correta, destroçado pelos economistas ultraliberais, é interessante. Quer fazer um comentário em cima, Alisson? Sim, Helder. Paulo Ricardo, me permita dizer que não conheço nenhuma sociedade que emancipa a dominação e a apropriação privada dos meios de produção como limite a própria evolução dita da sociedade ou do ser humano. Pelo contrário, quando a gente se permite a libertação dos freios da produção, efetivamente a organização social libera energias extraordinárias. Sou capaz de reconhecer, e se deve reconhecer, que muitas sociedades que no último século tentaram escapar do capitalismo e chegar no socialismo não chegaram lá, tiveram limites. Mas isso não quer dizer que todas as passagens do capitalismo para o socialismo tenham os mesmos limites e os mesmos problemas. Então, muito pelo contrário, nós devemos lutar para uma sociedade cuja energia seja emancipatória no nível amplo. Este é o nosso horizonte. Comentário aqui da Yapsa Vlog também é bem interessante. Eu queria ser artista, a escola me deixou doente. Fui estudar direito, amei a faculdade, detestei o mercado jurídico. No fim, vou virar Kangirl e ir para o Canadá. E estou feliz, porque vou ter mais tempo e dinheiro para o que eu amo. Perfeito. Perfeito, não, e uma trajetória inesperada. O fim aqui foi realmente uma grande reviravolta. A Yapsa, que está sempre com a gente aqui. Pô, eu também queria ter sido música, Yapsa, mas você sabe, né? Todo músico frustrado acaba virando jornalista, mas eu não tenho do que reclamar, não. Eu peguei gosto pela coisa, gostei do que fiz a minha vida inteira, trabalhei com música no jornalismo, então não tenho do que reclamar, não. Tô tranquilo. Valeu, Yapsa, que está sempre com a gente aqui. Silvio César Pasquini Oranges. Professor Alisson, consegue trazer Althusser e Pachucanes para a nossa realidade brasileira? Leitura essencial para quem é de esquerda. Que beleza. Vai um abraço para o Silvio. Valeu aí. Vamos ver aqui a Aline Nobre. Um levantamento de posicionamento nos jornais de grande circulação sobre reforma da Previdência. 90% dos textos eram favoráveis. Eis a mídia livre e democrática. Exatamente. Acho que na melhor das hipóteses, Aline, foi na Folha de São Paulo, era 80%, mas no Globo, por exemplo, era mais que 90%, no Estadão era coisa de 87%. Eu lembro que a Folha tinha uma situação um pouquinho mais razoável, assim, digamos. Mari, fale sobre os incríveis centros socialistas, professor. É verdade, nós conversamos sobre isso aqui na primeira live, e nós falamos muito de aparelhos, né? E nós temos um país aparelhado, digamos assim, pela igreja, pelo crime organizado, pelas polícias, porque a base também do bolsonarismo é policial. E tudo isso
Tudo isso deságua em outras instituições da sociedade. E os centros socialistas, que nós falamos aqui da primeira vez, como eles poderiam se materializar numa sociedade que é ou está hoje muito fechada dentro de um círculo que inclui o crime organizado, as igrejas, o agronegócio, o judiciário e também política bolsonarista, que não é só praticada pelo Bolsonaro. Hoje ela é praticada por todo mundo. Na verdade, o bolsonarismo hoje é a grande onda do momento na direita. O PSDB virou bolsonarista. Sim, eu fico muito feliz, Helder, emocionado com esta reflexão dos centros socialistas, porque na primeira vez que falei aos galãs feios, eu falei dos centros socialistas, naquele momento, inclusive, naquele tempo. O querido amigo o deputado Glauber Braga, numa live comigo, inclusive, ficou tocado com o horizonte dos centros socialistas e se predispôs a liderar a implantação de vários centros socialistas pelo Rio de Janeiro e também por outros estados, junto com tantas outras pessoas no Brasil que desde então têm se ocupado desta luta e deste espaço de trabalho. Então, eu tenho ficado muito emocionado com tantas e tantos que têm dedicado energia, tempo, afeto, horizonte para a construção de espaços de convivência socialistas. Vários alunos meus, o Yurian Carneiro, Renato Sanches, tantas e tantos outros mais, eu vou me permitir, inclusive, nem falar de tantos nomes, porque é muita gente. Eu fico muito feliz ao ver esta semente frutificando. Qual é a minha ideia sobre centros socialistas? Hoje, o único espaço que nos resta para a disputa ideológica das massas da população é o espaço da comunidade. Porque, devido às circunstâncias da desindustrialização, nós não encontramos mais 5 mil pessoas numa planta de fábrica. Pensem no tempo do Lula, década de 70 e 80, nos metalúrgicos do ABC, era possível encontrar 500 pessoas numa porta de fábrica, 1.000, 2.000, 5.000. Então dava para falar, levando um jornalzinho, megafone, dava para anunciar ideias para 5.000. Pois bem, a sociedade hoje se desindustrializou, a pessoa trabalha nos serviços, e os serviços, via de regra, são de uma empresa que tem 2 funcionários, 3 funcionários, a mocinha da mercearia da esquina, da loja de doce, tem mais 3 pessoas com ela. Então, observem que a dificuldade de formar na base do trabalho é muito grande. Inclusive, é com tristeza que nós observamos como os sindicatos foram tolhidos na capacidade de ação e mobilização. Se o sindicato não mobiliza mais, que espaços nós teríamos para mobilizar o povo? O mais, eu diria, impactante deles é o dos meios de comunicação de massa. Eu acabei de falar isso agora há pouco aqui, inclusive para o Helder. A luta pelos aparelhos ideológicos. No entanto, as esquerdas, via de regra, não lutaram pelos aparelhos ideológicos. Nós tivemos 4 mandatos eleitorais de governos de horizonte progressista no Brasil, e os 4 não abriram os meios de comunicação de massa, não democratizaram a mídia, não chamaram o povo para o socialismo, como fez o Hugo Chávez, como fez o Evo Morales. Pelo contrário, falava, inclusive, este tipo de governo falava que o povo ia muito bem porque eles ajudavam o capital a se expandir. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. Resultado, nós não temos os aparelhos ideológicos. Quando digo que nós não temos, olhem aqui os galãs feios, que espaço bonito é esse. Quanta gente tem se dedicado, sinceramente, a abrir a cabeça das pessoas. Mas quando eu digo que não temos, eu digo no atacado. Não estou desconhecendo as exceções do varejo, e são muito bonitas. Então, o que o Helder e o Marco fazem aqui, que tantos outros canais fazem, é muito bonito. Se não fosse isso, a gente não tinha nem 0%, 0,1% de pessoas que tivessem um horizonte crítico. Graças a isso, a gente tem um pouquinho. Mas vocês também hão de concordar que alguns instrumentos, eu diria, de controle ideológico são extremamente refinados. Então, se na live aqui dos galãs feios vem uma tag que seja relativamente problemática para o capitalismo, do tipo a revolução comunista, ou comunismo, ou socialismo, mesmo que seja greve, sindicato, estas redes sociais não alavancam a tag de procura ou de exposição
do próprio vídeo que está sendo passado. Então, vocês já sabem que se a pessoa falar alguma coisa que seja de extrema-direita, será alavancada. Se falar uma coisa de esquerda, não será alavancada. Então, efetivamente, existe um controle do espaço pelo qual os heróis da resistência, que vão lutando bravamente e abrem um pouquinho de espaço, vem todo o sistema dos aparelhos ideológicos e esmaga tudo isso a ponto de ficar quase zero. Pois bem, então a gente não tem nem o sindicato, porque não é que não temos, ele foi diminuído, ele foi o seu espaço se tornou cada vez mais restrito. Os aparelhos ideológicos é com desgraça que as esquerdas nunca olharam para ela com atenção. Então faz muitos anos que eu tenho falado, a gente não leu o marxismo, a gente não leu o Althusser. É preciso ter aparelhos ideológicos, isso aqui é fundamental. A gente não tem os aparelhos da educação, porque não fosse os de comunicação de massa, poderia ser da educação. Então, poderia ser a escola e a universidade para formar de modo crítico. Senhoras e senhores, a universidade pública e a privada formam pessoas para trabalhar no mercado. Basicamente é isso. Então, a pessoa sai diplomada e sai fascista, um fascista diplomado. Tanto é que o jurista é um fascista diplomado, via de regra. Alguém vai dizer, xingou o meu tio, que meu tio é jurista. Tirando o seu tio, mais 3, o resto é fascista. Já estou ressalvando aqui as exceções. As pessoas são muito sensíveis quando o parente é da profissão da qual nós falamos. Então, não, claro, né? É muito comum isso aqui também, quando a gente faz algum comentário do tipo. Tem que deixar claro, olha, se seu pai não é, se seu tio, tranquilo, a gente confia em você, a gente confia no seu testemunho, tranquilo, mas tirando eles, fica difícil, né? Principalmente quando a gente fala de polícia, aí é sempre, não, mas meu tio é gente boa, tudo bem, seu tio, mas o resto não. Lembrem que seu tio e seu pai não é média dessa galera, mas ok. Então, eu estou dizendo que a gente não tem um espaço dos aparelhos ideológicos. A educação só forma gente para negócios do capitalismo, ponto final. De tal sorte que há também a religião, poderia ser um espaço aí no qual as pessoas tivessem um horizonte de teologia da libertação. Não tem, é teologia da prosperidade, eu fiquei rico porque Deus gosta de mim, perdi o emprego, Deus não gosta de mim, e assim é um horizonte muito, eu diria, de pinceladas gerais. Alguém vai dizer, meu tio é líder religioso, também ressalvo o seu tio, e tirando o seu tio e mais 3 ou 4, o resto está lá para a teologia da prosperidade. Pois bem, então, o que estou dizendo é que só sobra o espaço da vida cotidiana. Este espaço quase sempre é coberto pela religião. A pessoa trabalha o dia inteiro, ela trabalha na loja de biscoito, na loja, no posto de gasolina, qualquer coisa assim. Pois bem, chega de noite em casa, cansada e cansado, essa pessoa quer sociabilizar, é da natureza do ser humano esta sociabilização. Então ele fica em casa, toma um banho, ela toma um banho, come alguma coisa, e alguém diz, vamos sair? Pois bem, mora longe, mora na extrema periferia, sair é problema, tem problema de segurança, o transporte é caro, a pessoa, enfim, tem dificuldade de locomoção, de tal modo que pensa, então, como é que eu posso socializar? De duas uma, ou é bar ou é igreja. Então, se essa pessoa tem um cacife suficiente para jogar uma sinuca, se ele sabe o que é um zap em cima de um ás, se ele sabe o que é um truco, algo assim, ele tem uma sociabilidade do bar. Mas, infelizmente, ou felizmente, aí vai do gosto de cada qual, a maioria das pessoas hoje é criada numa espécie de bolha, ainda que não tenha sido criada em apartamento, mas que foi criada não em carpete, mas em tapete. Então, a pessoa não sabe o que é uma sinuca, não sabe pegar um copo de pinga e bater na mesa do bar, a pessoa inclusive é mais dada à cerveja artesanal, cerveja gourmet, que são essas aí que o Helder anda fabricando e coisas mais. Pois bem, então, esse horizonte a pessoa não sabe frequentar um bar, resto que a igreja, porque a igreja é uma dimensão, inclusive, de sociabilidade mais fácil, pasmem. Porque na igreja a pessoa fica quietinha, não precisa jogar um truco em cima de uma não precisa colocar uma carta na testa ou coisas assim, a pessoa vai vivendo um pouquinho mais tranquila, que não precisa ser o Rui Chapéu, porque também a pessoa vai jogar sinuca e vai passar vergonha, pebolim, enfim, outras mais. E não precisa aprender defesa pessoal, na maioria das vezes também, né? Porque no bar, porque vai apanhar, enfim. Praticamente sai uma briga. Sim, e aí a pessoa tem que ser um ninja em alguma coisa. Pois bem, então o que eu estou dizendo é que são poucos os espaços de sociabilidade. É bar, é igreja e mais uma outra coisa. Então, nesse ambiente, observem vocês, o bar também não educa politicamente, porque eu nunca vi alguém que só pelo fato de ter encaçapado a bola 7, ele se tornou socialista. Não quer dizer nada um negócio desse. Então, o bar não educa politicamente. A igreja também não educa politicamente, e quando educa, educa pela direita.
volto a dizer, tirando vocês que são de uma igreja que é da esquerda, mas essa igreja é rara. Via de regra, a igreja é da direita. Ou seja, e vale ressaltar que mesmo quando as igrejas evangélicas estavam com o Lula, a educação política era à direita dentro dessas igrejas. Perfeito. É esse o horizonte. Então, esta percepção me faz ver que nós precisamos criar o espaço da sociabilidade nas massas. E esse espaço é o centro socialista. Eu sempre digo que quem me escuta, me acompanha, lê esses meus textos, inclusive é possível achar a carta sobre os centros socialistas fácil, gratuitamente pela internet. É um texto que está no blog da Boitempo, vocês conseguem acessar por lá. Em vários locais essa carta foi replicada, republicada. Eu insisto muito para o fato de que se vocês têm um horizonte socialista, juntem 3 ou 4 no bairro de vocês, vão para uma garagem e façam um estudo semanal a respeito destas questões sobre o capitalismo, como superar o capitalismo, sobre o socialismo. Alguém vai dizer assim, mas eu sou muito ruim de estudo, eu não sei quase nada. Então junta mais 5 pessoas ruins como você e comecem a ler os 6 ruins. Comecem a ler, uma hora sai alguma coisa. Melhor que 6 saiam lendo do que propriamente ninguém leia nada. Então todo mundo tem jeito de se juntar. E aí alguém vai dizer assim, nossa, mas o dia que eu abri uma portinha dizendo Centro Socialista do meu bairro, as pessoas ficaram chocadas, porque socialismo é o demônio, socialismo é o Satanás, socialismo vai dividir as riquezas e todo mundo se acha rico, porque a pessoa possui um celular. Outro dia eu vi, uma pessoa esnobando que o ring light dela era grande. Eu até achei peculiar, porque foi a primeira vez na vida que eu ouvi alguém, gabar-se de ter um ring light grandão. Enfim, mas cada qual se gaba do aro que tem. Enfim. É um momento quase fálico, né? Na internet, assim, se gabar do ring light grandão. Mas existem essas disputas na internet, né? Na internet tem isso e também na vizinhança tem isso, né? Essa história de se achar rico por ter um bem que não é muito valioso, mas acaba se transformando num critério de desempate. Sim, sim, sim. E daí eu estou insistindo com a ideia de que a gente possa juntar pessoas para abrir um centro socialista em qualquer lugar. E este centro socialista seja o espaço que choca o senso comum, porque fala assim o pai do menino que foi para o centro socialista. Eu vou falar que lá é do demônio. Aí o menino fala, não pai, lá a gente aprende que o capitalismo explora as pessoas, que o sindicato e a base dos trabalhadores tem que estar unida, todo o movimento dos trabalhadores tem que ter consciência. A gente aprende, inclusive, a importância do dividir coletivamente, de tal modo que o pai dessa pessoa, um dia ele próprio se interessa por saber que coisa é essa. Então é preciso despertar a curiosidade. Não pensem que a gente tem que falar para o povo apenas aquilo que o povo quer escutar, porque a máquina do capitalismo é tamanha que o povo é de direita, constituído pela ideologia do capital. Se eu der para o povo a direita também, o povo não sai do lugar. E exatamente a gente tem que fazer alguma coisa para que o povo se desloque do seu horizonte ideológico. Então, que seja centro socialista, tem que ser centro socialista, porque esta é a disputa ideológica. Eu sempre ouvi pessoas dizendo assim, professor Alisson, era mais bonito colocar centro da cidadania. Pois bem, mas por que alguém deixaria de frequentar coisas como cura da doença, Satanás será expulso 3 da tarde, ou algo assim, para ir no centro da cidadania, centro da república, não quer dizer nada. Então a pessoa, ela compara, nossa, aqui o Satanás é expulso e lá é o socialismo. Então percebam que socialismo é uma palavra forte, incomoda as pessoas, é isso que mobiliza. Efetivamente, é esta dimensão que vetoriza. Ninguém troca uma coisa muito forte por uma idiota, por uma que não tenha função nenhuma. Tanto quanto não tem campanha nenhuma que se faça por aí, vocês veem como é esta chamada direita do centro. Não sei que nome eles dão para si, essa direita não fascista, que ela se presume não fascista. Pois bem, como é que essa pessoa... um fenômeno novo, é o fascista antifascista. Sim, é uma coisa absurda, enfim, é algo deste nível. Pois bem, como é que essa galera aglutina gente para a defesa das instituições, do liberalismo? Ninguém vai atrás de um negócio como esse. As pessoas vão atrás de coisas efetivamente concretas. E até... Ou defesa da democracia, todas as campanhas em defesa da democracia são retumbantes fracassos. Totalmente, totalmente. Porque quando alguém fala assim, eu vou quebrar tudo, que é um fascista,
Essa pessoa, uma pessoa do senso comum, que é meio fascista também, fala, nossa, que legal, isso aí vai quebrar tudo, é isso aí. Então vejam quanto de tiozinhos, tiazinhas e outros mais pegaram suas motos e foram para Brasília defender o golpe contra o STF, etc e tal. Porque eles não sabem direito o que está se passando, mas eles estão lá. Enfim, eu vou quebrar tudo. Enfim, esse José Trovão e outros mais aí que iam parar o Brasil. Sérgio Reis, que é uma figura sobejamente conhecida, tocou um berrante, o gado foi atrás. Enfim, essas coisas vão. Agora, defesa das instituições, defesa do liberalismo, da mãe invisível, não atrai ninguém. E também quando a esquerda resolve ser uma esquerda que não luta contra o capitalismo, uma esquerda só liberal, ela não atrai ninguém no final das contas. Vamos fazer uma discussão sobre a nova agenda da democracia no século XXI. Na USP, toda hora, eu sou chamado para eventos, professor Alisson, venha abrir o evento ou fechar o evento com uma grande conferência. Pergunto, qual é o título do evento? Uma nova agenda para as instituições do século XXI. Eu falei, que pessoa do povo entende um negócio como esse? Ou melhor, até se entender, quem parará para escutar um negócio como este? Daí que a gente percebe que a direita, essa mais extremada, tem uma inteligência que anda faltando numa certa esquerda liberal. Porque a direita não fala, vou defender as instituições, vou defender isto ou aquilo. Ela fala, vou quebrar tudo. Só que essa fala devia ser da esquerda, não devia ser da direita. Eles roubaram o propósito do radicalismo da esquerda. Eu percebo isso, né? E aí sobra para a gente, muitas vezes, um papel que não deveria ser nosso. Tá aqui a gente, de vez em quando, sem perceber, saindo em defesa do STF. Peraí, a gente não deveria estar fazendo isso. Historicamente, a gente não deveria estar fazendo isso. Tome uma figura como Marighella, tome a figura da Rosa Luxemburgo, na Alemanha. Nunca foi papel da esquerda revolucionária aplainar as circunstâncias e dizer vamos garantir as instituições da burguesia. Só que hoje, a esquerda, que não é marxista, não é revolucionária, não luta pelo socialismo, esta esquerda insiste em circunstâncias como estas. Vamos defender o STF, antes ele do que a falta dele, e coisas mais. De tal modo que nós estamos aqui numa espécie de movimento histórico, no qual o povo olha para essa dimensão de pauta do século XXI, agenda para não sei o que mais, um outro olhar sobre. Não me convidem para dar palestras em eventos que chamam um outro olhar sobre alguma coisa. Não se trata de troca de olhares, se trata de transformar estruturas sociais, não ter um outro olhar sobre a mesma coisa. Esta mesma coisa eu não quero que ela continue, eu quero outra coisa. Então não é um outro olhar sobre. É muito, eu diria, este espécie de convescote do chá das 5 da universidade. O universitário também é um padrão social relativamente peculiar, é uma fauna e flora peculiar, que é essa gente que tem estes hábitos de imaginar que a sociedade parará, porque foi feito um debate na universidade sobre a importância da defesa do grupo tal. Senhoras e senhores, o capitalismo está pouco se importando para o grupo tal, o debate e a própria universidade. Porque na hora que a universidade também for contra o capital, eles privatizam, eles acabam, eles cortam a verba. Então ninguém está nem aí com a universidade. E as pessoas dizem, mas o povão está aí com a universidade. O povão está se ferrando na vida, trabalhando agora. Nesse momento que eu estou falando aqui, alguém está levando um produto de um lado para o outro da cidade, correndo que nem um motoboy, sofrendo acidente. Ele nunca entrou numa escola, numa universidade, ele defenderá a universidade e o universitário, pelo contrário, ele quer tacar fogo junto na universidade, porque o universitário é essa pessoa pedante, que quando olha para o motoboy, olha com aquele ar de superioridade, e ainda, quando ele é de esquerda, pergunta, o senhor quer um copo d'água? Enfim, inclusive o universitário está lendo mentalmente d'água, quando ele falou d'água, é D apóstrofo água, e ele faz questão de lembrar que tem um acento no água, ou seja, ele não está olhando para o motoboy, ele está olhando mentalmente para a escrita do português dele, e ainda ele se gaba de dizer, outros idiotas escreveriam copo de água, eu escrevo copo d'água, como um dia um aluno meu na USP disse, professor Alisson, o senhor me desculpe, final da prova, né? E a pessoa ela quer chamar atenção, ela quer despertar a atenção do professor. Professor Alisson, o senhor me desculpe, mas eu tenho um modo próprio de escrever na sua prova. Qual é o modo? Quando eu escrevo a análise de Marx no livro O Capital, eu escrevo a análise de apóstrofo O Capital. Então, ele quis chamar minha atenção que ele escreve do Capital, de apóstrofo O Capital. E eu falei, tudo bem, enfim, opção sua. É um modo da pessoa chamar a atenção. No passado, ela levaria uma melancia para o professor, mas isso é o tempo do professor Girafales. Como estamos aqui
com o professor Alisson, ninguém mais traz melancia, nem maçã, nem nada disso. O Helder chegou a ver Chaves. Mas aí usa o apóstrofe, né? Para chamar a atenção de alguma maneira. Exatamente. Ô Alisson, eu queria ler alguns superchats aqui. Esse aqui é muito legal, ó. O Vitor Nambu Helder, vivo no México. Na pandemia conheci o trabalho de canais progressistas, incluindo a Galãs, e vi a entrevista do professor Mascaro. Em um ano, saí de uma defesa ao capital, irracional, ao comunismo. Obrigado. Tá aí um exemplo aí. Mis saludos a Vitor, que está em México. E México é para mim um país muito especial. Muito legal a história do Vitor aí. Cara, valeu e valeu por acompanhar a gente também em outros canais. Tem muita gente boa fazendo conteúdo aqui no YouTube. Professor Zé Neto, sou de Santa Catarina, mas morei um tempo no interior do Nordeste. E quando perguntava por que lá não tinha água, a resposta, porque Deus quer, é o fatalismo de resultado, que eu costumo utilizar esse termo aqui, porque serve para tudo, né? Esse fatalismo divino, Deus não quer, então tá bom. E aí você se acomoda com essa explicação. Marcos Pedro, professor, o que você acha do socialismo chinês? Para falar da pergunta anterior, que eu mandei um abraço aí ao nosso mexicano, eu estava falando aqui do professor Girafales, eu ia perguntar se o Helder é do tempo do Chaves, mas não sei se... Sim. Eu tenho até uma história assim, específica, né, da minha vida sobre Chaves, é que minha mãe não gostava que eu sintonizasse no SBT, e não gostava do Chaves. Ela falava, não, o Chaves é um programa que emburrece, o SBT é um canal com programas muito ruins. Eu não culpo a minha mãe, eu assistia, que ela trabalhava, ficava em casa sozinha, eu assistia escondido, mas ela não gostava que eu acompanhasse o Chaves nem o SBT. Muito bem, então já vimos aí. Você via a Rede TV em troca, era isso, não? Não existia, era Manchete ainda. Então tá certo. Mas eu acho que a Manchete era um pouquinho, bom, não sei. É a diferença do Chaves. Tudo se nivela por baixo, no fim das contas. É a diferença do Chaves para o Jiraya. Bom, então o que estou dizendo aqui, para retomar essas questões, a pergunta anterior que fala, no Nordeste as pessoas eventualmente explicam o mundo por Deus. Não só no Nordeste, no mundo inteiro. A maioria das pessoas no mundo inteiro creem que são ricas ou pobres porque Deus quis. Então, só para dizer aqui que não estou negando eventualmente a inferência do interior do Nordeste, mas em qualquer interior de qualquer lugar do mundo e também nas capitais, mais ou menos a explicação é a mesma. Pois bem, a questão final, o socialismo chinês. Para que nós reflitamos sobre países que tentaram fazer transição ao socialismo e suas contradições, ou seja, o quanto eles conseguiram avançar, retroceder. Mao Tse-tung fez grandes avanços de luta social na China e depois houve retrocessos. Então, há uma marcha feita de fluxo e contrafluxo. Existe muita reflexão a esse respeito e eu recomendo a todas e todos que quiserem ler mais sobre o assunto a reflexão do professor da Unicamp, Márcio Bilharino Naves, que tem um livro disponibilizado no IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sobre a análise de transição ao socialismo, para poder ter aí um horizonte mais avançado de debate sobre as questões, dado que uma reflexão, inclusive, sobre isso demanda uma carga de problematização de horizontes mais específica. Deixa eu ativar aqui o meu áudio. O Lucas Elisade fala, boa tarde, professor. Poderia falar sobre experiências como a de Chiapas, no México? Sim, uma experiência muito bonita. Eu tomo, inclusive, a liberdade de lembrar aqui do livro que está sendo lançado, que é o Sociologia. Quem, porventura, tomar aí, o Helder está com um dele, inclusive, quem, porventura, tomar aí o sumário no capítulo 10º, eu falo sobre o modo de ler a sociedade criticamente hoje, no mundo. E aí o 10.5 é um tópico chamado o novo marxismo. Todas as leituras mais avançadas dos últimos anos, dos últimos 20 ou 30 anos, 40, esta leitura do que eu chamo de novo marxismo. E a experiência de Chiapas é uma experiência que bebeu da fonte do novo marxismo. O subcomandante Marcos era um leitor de Althusser. Ele era um marxista, muito refinado, e ele descobriu o seguinte: se eu escrever um textão dizendo eu quero tal pauta, tal outra, a imprensa não dá a notícia mínima sobre isso, que é mais ou menos o que a gente anda fazendo por aí, quando faz aí esses abaixo-assinados, estas
correntes protestando contra isso ou aquilo. Todo dia eu recebo umas 10 na minha caixa de e-mail. Poxa, Alisson, defenda isto, me ajude-nos com a sua assinatura, a defender aquilo. Nunca, ninguém está nem aí com isso. O subcomandante Marcos aprendeu, graças ao auto-sério e os aparelhos ideológicos, como é que se faz a ideologia do capitalismo atual. Esta ideologia é exatamente a ação performática que abala as estruturas sociais. Então, ele era uma pessoa que põe uma máscara, ele põe uma capa, ninguém sabia quem é ele, o subcomandante Marcos. Então, ele chegava no meio do nada, num lugar que nunca ninguém imaginava que ele chegasse, do alto de uma pedra, ele chegava e falava umas coisas muito contundentes e ia embora. Então, havia uma lenda, quem é o subcomandante Marcos, o que ele quer dizer, etc. e tal. Graças a isso, ele ficou famoso no mundo inteiro, porque uma hora ele aparecia em algum lugar, que nunca era o mesmo lugar, e falava algo que era efetivamente revolucionário. Observem que esta é uma dimensão, inclusive, de economia da luta, de acertar o alvo da luta, porque todo dia, se nós falamos que a sociedade é uma desgraça, que o presidente atual da República é o que é, e etc e tal, na milésima vez que eu contar isto, a pessoa não quer mais me ouvir, porque, puxa vida, para constatar que o sol é quente e o presidente é de extrema-direita, eu não preciso ouvir de alguém um negócio como esse. Então, observem o que é poder mobilizar diretamente a população. E observem que quando eu falo do Marighella, na década de 60, a pessoa vai dizer assim, nossa, o Marighella, ele dominou os meios de comunicação de massa e entrou para a história. Mentira, ele dominou uma rádio da meia-noite às 6 da manhã, uma rádio. Só que o discurso que ele fez nessa rádio, que X pessoas escutaram, foi tão impactante que ele foi repercutido depois. Então, quando eu digo que a gente não precisa de muito para criar a luta social, é que a gente precisa saber chegar no alvo. A gente precisa saber, efetivamente, chegar na dimensão que transforma a sociedade, que mobiliza as pessoas. Então, essa leitura é a leitura do novo marxismo. Como é que a pessoa opera na sua vida cotidiana, na sua subjetividade, na sua psique? Quando eu descobrir como ela opera, eu vou descobrir, então, como é que eu transformo esta sociedade. A direita faz melhor que nós, porque como é que a direita fica famosa? Uma pessoa começou a pandemia, uma pessoa vendeu um feijão sagrado que cura a pandemia. Pois bem, 99,999% das pessoas sabem que um feijão não cura a pandemia. Só que essa pessoa foi ridicularizada, tornada esdrúxula, etc. e tal. É isso que ela queria. Ela queria 5 minutos de fama e que ela entrasse na ribalta pela razão mais esdrúxula possível. Aí o que nós fazemos, via de regra? Fazemos um discurso absurdo para o fim da ciência, o fim das humanidades, a biologia acabou, etc. O povo não quer saber disso. O povo quer saber exatamente destas coisas, Helder, que são as chamadas subcelebridades. E a política hoje, mais ou menos, anda sendo composta de subcelebridades. Tanto é que esse juiz Sérgio Moro é uma subcelebridade que anda durando mais. Então, uma subcelebridade de 6 a 7 anos, mas ele não aguenta 10. Então, é uma subcelebridade ruim, porque não traz manchetes gostosas de se ler, entendeu? Tem subcelebridades que sempre acabam causando. Por exemplo, ontem a Lívia Andrade disse que inseriu 1 litro de café no ânus para tratar umas rosáceas. Então, a Lívia Andrade já dura 20 anos como subcelebridade, mas sempre nos trazendo manchetes maravilhosas, desde quando existiu o ego. O Sérgio Moro, nem isso. Se você ensinar um papagaio a falar combate à corrupção, é a mesma coisa que o Sérgio Moro, e custa muito menos ao Podemos. E observe, o Lula está aí faz 50 anos, o Brizola ficou 60 anos, e etc e tal. Tanta gente tem uma história na política. O Sérgio Moro não dura 10 anos, então é uma subcelebridade um pouquinho mais estendida. Mas quando eu era criança, já era uma pessoa de grande história, conhecida por todos, a Rita Cadillac, e ela continua aí como subcelebridade. Então o Moro não consegue ser a Rita Cadillac, ele não dá 1/4 de subcelebridade da Rita Cadillac, com uma questão apenas em diferença. A Rita Cadillac não desgraçou o Brasil e o Sérgio Moro desgraçou o Brasil. Então, vejam que uma subcelebridade, ainda que em tempo pequeno, tem um potencial enorme de desgraçar um povo. E o Sérgio Moro como fetiche da classe média, professor? Porque ele se insere dentro de um segmento que para mim é um pouco mais obscuro, porque eu entendo bastante a pessoa que acaba tendo afinidade com o Bolsonaro, de verdade. Eu até concordo com o que o Rui Costa Pimenta do PCO falou no Pânico sobre o Bolsonaro entender a psicologia de massas brasileira muito bem e muito melhor do que várias pessoas da esquerda. No entanto, o Sérgio Moro, que é uma figura típica do Brasil, mas não é tão popular, que é o
concurseiro ignorante, uma pessoa que passou num concurso, sabe-se lá como, não é o tiozão do boteco como o Bolsonaro, o taxista arquetípico como o Bolsonaro se coloca. O Sérgio Moro é outra coisa. Mas me parece que é um fetiche de substituição da figura tosca, demasiadamente do Bolsonaro, por alguém um pouco mais limpo, só que vai também, né, pelo mesmo caminho político e econômico, e talvez seja até mais perigoso, porque não terá dentro da sua candidatura e do seu eventual mandato declarações vexatórias como as do Bolsonaro. Ele se segura mais nesse sentido, né? Eu vejo com muito cuidado a campanha deste ex-magistrado e ex-ministro Sérgio Moro, o nome exemplar do golpe no Brasil, porque efetivamente ele é uma figura que tem um certo acobertamento do capital e da classe média maior do que a figura do próprio Jair Bolsonaro. Eu tive ocasião, Helder, outro dia, de dar uma entrevista junto com o jornalista César Calejon, e nessa entrevista eu disse que o Bolsonaro não pode ser tomado como uma figura patética, como ele se exprime, porque tem um perigo a mais no Bolsonaro. O Bolsonaro tem algum grau de diversão e humor. E uma pessoa que tenha uma certa forma de contar piada é uma pessoa que tem algum grau de poder, algum grau de potencial de sociabilidade. Claro, a piada dele é a pior possível, é a mais infame, a mais preconceituosa, é a mais machista, é a mais homofóbica, a mais racista. Isto não precisa aqui elencar o que vem a ser. É uma espécie de replicação, talvez tenha escutado a vida inteira, dos discos do Costinha. Então, obviamente, não tem aí nenhuma qualificação humorística das melhores. A questão é a seguinte, é que a classe média, o tipo de humor de classe média é o stand-up. E o povão está pouco se importando com o stand-up. O stand-up, inclusive, é uma distinção de classe. É um humor, eu diria, de gente que pretende ser intelectual. É um humor que castiga mais, inclusive, o povão do que o humor ao estilo Bolsonaro, que é o humor à la Praça é Nossa. Porque esse humor à la Praça é Nossa é o humor de um desgraçado contra outro desgraçado. Ele só tenta dizer o seguinte, olha, eu jogo em foco para aquela desgraça de lá, porque aí sai o foco da minha desgraça. Então via de regra, um analfabeto rindo, alguém X ou Y ou Z, etc e tal. Então é um mundo do humor de pobre. Eu prefiro o mundo do humor de pobre ao humor dos ricos e da classe média, que é o humor da pessoa que diz assim, então, e a pessoa não tinha diploma universitário, resolveu ser presidente da República, ha. E a rainha da Inglaterra olhou para ele e falou tal coisa. É o humor dos riquinhos. Agora, qual é o problema? Esse humor dos riquinhos é composto de gente reativa, psicanaliticamente. Eu falo isso também no Sociologia do Direito e no Filosofia do Direito, porque o horizonte da classe média e do capitalismo, dos capitalistas, é um horizonte da impotência erótica, ao final das contas, porque a pessoa diz assim, puxa vida, eu tenho um carro. Para 90% das pessoas, pode ser uma coisa incrível ter um carro. Só que a classe média tem um carro, beleza. O seu vizinho no mesmo prédio, que estaciona na mesma garagem, um dia chega com uma Ferrari. Aí o carro dele acabou na hora. Então, observem que isto que é o possuir no capitalismo é muito pouco, porque sempre alguém possui mais. Aí a pessoa diz assim, nossa, eu sou dono da agência dos carros. Então, é uma pessoa que já é um capitalista. Aí um dia faz a visita para ele, o dono da fábrica do carro. Aí ele diz assim, puxa vida, eu não tenho nada. Aí o dono da fábrica do carro um dia recebe a visita do maior banqueiro do mundo. Ele também percebe que não tem nada. Então, a partir de um certo grau, de quem anda convivendo com o capital, é tudo isso. E que grau é esse? Aí vê alguém que é juiz, alguém que tem um cargo público, e esta pessoa sempre deve alguma coisa de si, a vida dela é sempre fraca, mas dessa fraqueza ela tenta então fazer a zoeira com os outros, dizendo, ele passou no concurso, ele é inteligente. Via de regra, é uma pessoa ignorante de todas as demais questões que aprendeu o prazo do agravo, pôs o X na pergunta certa. Eu sempre digo para os meus alunos da Faculdade de Direito,
Uma prova com 80 questões. Se você jogar na letra A, você já acertou, se for 4 respostas, você já acertou 1/4 da prova, porque mais ou menos 1/4 da prova será a letra A. Se você tiver um pouco mais de inteligência, você já acerta 50% da prova, só por não chutar a pior resposta da pergunta. Então, não é uma coisa de outro mundo, uma pessoa viver esta vida das instituições. E agora, qual é a questão decisiva? É o corte de classe. Então, este ex-juiz e ex-ministro, ele parece alguém palatável para esta classe média capitalista, que é inculta também, só que quer cobrir a sua incultura com coisas como viagem para Miami, e que, pelo que parece, este juiz que morou nos Estados Unidos agora recentemente, ele é muito useiro e vezeiro de viagens para o tio Sam. Ele tem aí uma ligação muito próxima com CIA, FBI e outras coisas mais. Então, para esse setor brasileiro americanófilo, porque é um setor que sonha com o Rambo, sonha com o Schwarzenegger e outras coisas mais, ou seja, eu vou resumir, Helder, vou me permitir aqui resumir melhor para que as pessoas entendam. Quem passou a vida inteira vendo Velozes e Furiosos, o Sérgio Moro é o protótipo de presidente da República. Eu penso que assim eu identifico melhor essa dimensão dos fatos. E o Bolsonaro, coitadinho, é obviamente até mais popular do que este, mas é uma espécie de antecessor, uma espécie de Bruce Lee, enfim, das votações da direita, enquanto o outro é uma espécie de Velozes e Furiosos, porque teria algum... Bolsonaro, acho que mais Charles Bronson, né? Uma coisa dessa, talvez, enfim, eu tenho até dó do Bruce Lee, só por ter feito a comparação. Mas, enfim, o que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, vai encantar um setor da classe média. Só que tem um defeito, qual é? O povão mesmo não se empolga com aquela fraseologia, com aquele comportamento e aqueles modos obtusos de ser desse ex-ministro. Por isso que o presidente da República atual é uma pessoa perigosa, porque a pessoa que conta piada, ela conquista a empatia das pessoas. E vejam, isto é tanto de ricos quanto de pobres. Uma pessoa que tem algum grau de carisma da piada, o Lula sabe fazer isso muito bem. A pessoa que sabe contar uma piada, ele entra na oficina mecânica, conquistando os caras da oficina, ele consegue fazer com que o preço do conserto do carro seja até um pouco menor, ou pelo menos não consegue não ser trouxa ou otário para trocar 10 peças, sendo que quebrada só era uma, e essa pessoa, inclusive, sai e a pessoa fala, volta amanhã para a gente tomar um café e comentar sobre o Atlético Mineiro, porque muito dificilmente a gente continuará vivo no próximo título que ele vier a ganhar nacionalmente. Então, veja, uma pessoa como esta, ela tem trânsito, por isso que eu estou dizendo, é preciso tomar cuidado com essas figuras esdrúxulas, mas relativamente carismáticas, porque aí é o preconceito da classe média contra ela. A classe média de esquerda, que olha para essa figura semifascista, que conta piada do tiozão, piada da oficina mecânica Três Irmãos, etc e tal, ou vamos trocar o óleo, hahaha, e a classe média diz, nossa, que piada infame, que coisa absurda, não sabem o quanto isso impacta o povão. Então é alguém que agrada aos ricos, impotentes, e outro é aquele que agrada aos pobres sem envergadura de horizonte cultural na vida. Então é preciso lutar contra tudo isso ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que o Bolsonaro ele é ligeiro, né? Ele tem ali uma certa esperteza, uma esperteza que não é uma inteligência, ele tem a incapacidade cognitiva dele, mas ele tem uma esperteza que, se você colocar o Bolsonaro de olhos vendados em alguma cidade do interior do Brasil, em 10 anos ele é prefeito da cidade. Agora, se você colocar o Sérgio Moro nessa mesma cidade, fizer o mesmo teste, ele morre em 30 dias. Principalmente se a cidade não for tão urbanizada. Essa é a grande diferença entre os dois, para mim. O Bolsonaro se torna o prefeito, ou se torna um grande fazendeiro, vai ali grilar umas terras, entra no esquema de ser garimpeiro. O Sérgio Moro morre, infelizmente, vai morrer de alguma... Ele pode pegar ali uma malária, ou pode morrer porque não consegue se enturmar, vai ter inanição, vai ficar desabrigado na rua. Eu acho que é exatamente a diferença entre os dois, embora eles comunguem pelo fascismo, é a falta de esperteza que o Sérgio Moro teria dentro de uma sociedade como a nossa. Não que ele não seja esperto para outras coisas, né? Porque alguém também sem nenhuma esperteza não teria feito o que ele fez na Lava Jato. Mas não é o típico sujeito carismático, tiozão carismático que tem um grande alcance nas massas, e é só ver mesmo os grupos que eu estou infiltrado de bolsonaristas, o Sérgio Moro não cola como uma figura
popular e carismática ali. Já o Bolsonaro, ele pode fazer o que for, mas ele não derrete dentro desses grupos de núcleos mais duros. E se me permite, Helder, eu gostaria de aproveitar esse espaço para dizer a quem nos acompanha que é chegado o tempo de abandonarmos este modelo de subjetividade que faz 50 anos tem sido constituído pela esquerda do mundo, não é só do Brasil. Isso começou nos Estados Unidos, em especial com o Partido Democrata dos Estados Unidos, que é uma esquerda cujo corte de mundo é um perfil universitário. E um perfil universitário que não se permite, inclusive, a graça, a leveza, o humor, a aproximação do povo com a fragilidade do povo, e não simplesmente com um certo olhar, eu diria que sociológico, de radiografar o que é o povo. O que eu estou dizendo é que falta, em algum momento, para todos nós, esta leveza de estar com o povo, compartilhando com o povo. E, efetivamente, ou nós devemos ser, e devemos ser ao mesmo tempo, plenamente intelectuais, cientistas sobre o mundo, mas nós não devemos ser pedantes universitários que se identificam facilmente, que no caso de São Paulo é o Circuito Paulista, Baixo Augusta e outros mais. Não tem cheiro de povo. O povo olha para toda essa gente, que inclusive defende o povo, não é uma gente que está lutando contra o povo. Toda essa gente, eventualmente aí do rolê da classe média de esquerda, defende a Previdência Social, defende uma série de pautas progressistas, defende o povo. Mas o povo não se reconhece nessa gente. Aí chega alguém aí que conta a piada da oficina mecânica e coisas mais. Essa pessoa tem um impacto, inclusive de identificação com o povo, extremo. E observem, nós tivemos comunistas no Brasil como Jorge Amado. Jorge Amado era um intelectual refinadíssimo, um escritor como poucos existiram na história do Brasil, um escritor que conseguia falar com a alma do povo. Só que quem olhava para o Jorge Amado, mesmo reconhecendo o nível intelectual altíssimo, era alguém que tinha trânsito com o povo. Então andava na rua, o Jorge Amado vem aí, toma uma pinga com a gente, etc e tal. E o cara não vinha dizer assim, pinga, bebida alcoólica, gradação alcoólica de X%, enfim. Ele fingia que se bebesse, bebia, se não bebesse, enfim, dava metade do santo. Não pedia uma cachaça artesanal. Como que é? Não pediria uma cachaça artesanal. Não pediria, cachaça artesanal. Eu só bebo cerveja feita em banheira de nazista catarinense, nada do tipo, né? Ele sentaria ali, beberia numa boa. Assim como o Francisco Milani também, ator da Globo, né? Sim. Que fez o seu. Ele era do PCB, inclusive, né? Sim, ele bebia. Qual o exemplo? Eu não entendi. Não, eu estou dizendo assim, figuras populares, como o Francisco Milani também. Sim. Tantos outros mais. E vejam, até quem mesmo não entrava na onda de ficar bebendo por aí, que era o Graciliano Ramos, que era comunista, mas também uma pessoa que chegava e diretamente falava com o povo, falava com o trabalhador rural, cortador de cana, e etc e tal. Não precisa ser bêbado para ser comunista, mas efetivamente precisa estar com o povo. Sim. Até mesmo para dizer para um bêbado do povo, meu filho, pare de beber para que o mundo seja melhor e sua vida melhore. Então, observe. Até a Revolução Zapatista tinha esse preceito, né? De diminuir ou até exterminar o alcoolismo, porque era um problema na Revolução. Sim, muito, muito grande. Enfim, era a tequila, andava, enfim, matando revolucionários. Portanto, o que eu estou dizendo é que é preciso voltar a um grau de subjetivação nosso, que seja um grau com o povo. E, efetivamente, esta leveza tem que ser uma marca de nossa luta, de nossa fala, de nossa ação. E não simplesmente este humor dado para a direita para que ela se conjugue com o povo. Nós conseguimos fazer isso de modo muito melhor. A gente consegue efetivamente mobilizar o povo de uma maneira grandiosa, mas para isso a gente tem que se sentir povo e a gente tem que estar engajado, não para reformar o capitalismo, mas para rasgar esta lona do circo capitalista e efetivamente construir outra sociabilidade. Então, eu diria que é chegado o tempo de nós termos, inclusive, um grau de subjetivação nas lutas que faça com que o povo queira vir a nós por desejo. Puxa vida, que povo legal, engraçado, fraterno, que fala bem, o povo gosta, o povo entende, porque aí o povo vem e aí o povo continua nessa luta muito mais do que aqueles que iniciaram o trajeto. Preciso começar para que um dia o povo conclua esta caminhada. Professor, queria agradecer, chegamos ao final aqui, eu vou deixar 2 últimos recados e depois também vou abrir aqui para o senhor dizer onde a gente pode comprar o livro, em quais livrarias ele já está disponível. Só queria aqui comentar que o César Calejão me mandou uma mensagem enquanto a gente estava conversando aqui. Ele disse, né,
que o professor Mascaro redigirá o prefácio do 3º livro dele. Olha só, e já está aqui também chamando a gente para fazer uma entrevista lá no UOL com ele. E depois também vamos convidar o César aqui, porque é muito importante essa troca de experiências e também de ideias entre os canais, entre os jornalistas, entre os produtores de conteúdo. Nós sempre estamos trocando figurinhas aqui. E olha só que novidade interessante, o Silvio Almeida se tornou um membro aqui do canal. Olha só, estamos muito importantes. No dia que o Alisson Mascaro veio aqui, Silvio Almeida se transformou num membro do canal Galãs Feios. Estamos muito importantes dentro desse YouTube. Silvio, muito obrigado. Silvio, que é um grande parceiro nosso aqui também. Sensacional o trabalho dele. E aí eu vou abrir o espaço aqui para o Alisson fazer os últimos comentários, também indicar onde vocês podem adquirir o livro dele. Um livro que, como ele disse, é um livro para quem quer entender a relação da sociologia com o direito. Não é um livro de leitura difícil, muito pelo contrário, é um livro delicioso. Você vai começar a ler aqui e não vai parar, até porque às vezes a pessoa pega ali pelo título, né? Imagina que não é para ela, fala, isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não vou entender, vai ser muito difícil, vai ser muito prolixo. Mas não, esse livro é um livro que as pessoas vão conseguir, sim, pegar, ler, entender as relações aí entre o judiciário, sociologia e entre outros temas. E eu estou começando aqui, já estou deixando ele do lado da cabeceira para ler todo dia um pouquinho. E é um livro que é curto, né? Dá para ler rapidamente também. Então fica aí o espaço para você indicar onde as pessoas podem comprar, não só esse, mas seus outros títulos também, Alisson. Coisa boa, obrigado, Helder. Este livro acaba de ser lançado, publicado pela editora Gen Atlas. Está aqui, Gen Atlas. Então, Gen é Grupo Editorial Nacional, selo Atlas. Então, é só procurar pela internet, no site da editora Gen Atlas, e por lá, então, consegue comprar, e também por qualquer outra livraria. Prestigiem também livrarias, é importante nesse momento de quase fim da pandemia, prestigiar suas livrarias do coração. Um abraço muito grande ao Silvio, querido. O Silvio foi me orientando desde o tempo do mestrado, meu aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E é uma alegria vê-lo aqui, então, junto com vocês no canal. Fico muito feliz. Eu estou vendo também muitos alunos e alunas meus aqui presentes, pessoas que me acompanham já faz tempo. Aí, o querido Silvio, puxa vida, que alegria. Então, que alegria estarmos aqui juntos. César Calejon, você vai agora ter um prefácio meu, como o próprio Helder tem um aí do livro dele, então vocês já vão ser colegas de prefaciamento meu de livro. Então, já dá para fazer aí essa equiparação. Coisa boa. Obrigado. Olha aí o Silvio também indicando o livro aqui. Coisa Galera, boa. queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. 1h45 de conversa, uma conversa muito legal, muito interessante. Quem pegou pela metade, volta, porque tem muita coisa desde o começo aqui. Não perde aí a metade da live, volta. Agora a gente vai encerrar, você volta lá, começa novamente. Professor, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom aí, bom fim de semana. E valeu por aceitar nosso convite. E sorte, né? Sorte aí, porque ano de 2022 precisa ser melhor que de 2021, porque nós já cansamos de derrotas, precisamos seguir adiante aí com algumas conquistas e vitórias. Obrigado, Silvio Almeida, e valeu também para o César Calejão, que mandou mensagem durante a live. Obrigado, querido Helder, que alegria muito grande estar aqui com você, com todas e todos que acompanham este canal, ao Fernando Pereira, que sempre está aqui fazendo uma ponte muito especial. É uma alegria muito grande. Mande um abraço para o Marco, porque existe uma lenda urbana que nunca o Marco e eu fomos vistos juntos no mesmo espaço, mas essa lenda um dia será desmentida, em público, inclusive. O Helder estará conosco presencialmente, porque senão imaginam que um é outro travestido de alguma roupa ou máscara. Se estivesse aqui, ele faria o hábito dele, que é chamar as pessoas para tomar cerveja. Ele mesmo nunca vai, mas ele sempre chama todos os convidados para tomar uma cerveja. Tá aí, então, assim o é. Obrigado, querido Helder, a todas e todos, e uma alegria caminharmos juntos nessa reflexão. Obrigado. Valeu, gente, obrigado. Voltamos na segunda-feira com a nossa live diária, às 15 horas, mas tem vídeo aí no fim de semana.
Então fiquem ligadinhos no canal. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos e não passarão.